defeitos, as suas mazelas, né? Os seus problemas vão ficar assim, ó, no seu tico e teco aí, né? Então, ao chegar nos átrios da casa do Senhor, você já peça: Senhor, me dê da tua graça para que eu entenda o teu mover. E ao chegar aqui, eu já senti assim a presença do Senhor, e eu creio que os irmãos também, amém? E confirmando o que o Senhor tem para nós, o Senhor falava assim, ó: diz para eles que eu estou sentado em cima do globo da terra. Será que eu tirei isso da onde? Será que está em algum lugar isso? Imagina o globo terrestre, a grandiosidade do espaço, que a gente conhece nada sobre isso, né? Por mais que venhamos estudar. Imagina o Senhor por cima, sentado assim, tranquilo. Nada está fora do controle do Senhor. O Senhor manda dizer através da palavra do profeta Isaías, capítulo 40, porque o Senhor me dizia que nós estamos numa sociedade muito ansiosa, aonde nós achamos que nós temos que fazer algo rápido, como se nós controlássemos as coisas. Mas nós temos que saber hoje, mais do que nunca, que Ele está assentado sobre a terra. Amém? Então, grande é o seu poder. O Senhor falava: fala que o meu poder, fala do meu poder e fala que Ele está regendo todas as coisas. Amém? Você pode dizer um amém? Então saia com essa palavra hoje. É uma palavra profética que o Senhor falava ao meu coração e já disse aqui na igreja hoje com todos esses louvores. Vai passar, tudo está no controle dEle. Amém? Ele exaltado, para sempre exaltado no céu. Glória ao nome do Senhor. Isaías 40, alguns versículos meio salteados, tá, mídia? Não sei aí, ver se vocês conseguem me acompanhar. Esse versículo fala, esse capítulo todo, sobre o livramento que foi prometido ao povo de Israel. Então é algo profético. Isaías, ele era um profeta, considerado profeta messiânico, porque ele foi e falou sobre o nosso Messias que viria. Para isso ele foi tocado. Lembra que deram uma queimada na língua dele lá, o anjo? Ele achou que não era capaz, e ele recebe aí um novo poder e uma unção para que ele falasse sobre o nosso mestre. E ele, esse profeta, ele é um profeta maior, considerado um dos maiores. Por que ele não era grande? Não, gente, porque o ministério dele foi um ministério bem cumprido, né? Com bastante coisas acontecendo. E aí ele vai profetizar e ele vai falar, e está aqui no 40, 22, alguns versículos, diz assim, ó. Pensaram que eu tirei isso de algum lugar? De onde que foi, ó? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra. Você tem noção desse poder? Cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna vã os juízes desta terra. Isso já é o 23. No 26 ele diz assim: levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Quem produz por conta o seu exército? Quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Verso 31 para terminar. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia! Essa palavra é linda. Sinta essa palavra no seu coração. Não leia como um versículo que você já conhece. Peça ao Senhor para te tocar com o que Ele está dizendo agora. Ontem eu retornava em casa, eu e o meu esposo querido. Estávamos entrando na nossa casa, estacionamos o carro, descemos e ficamos olhando assim. Foi engraçado que uma conexão aconteceu ali. Eu olhei, ele olhou, ele: a nossa casa é tão bonita à noite. Eu falei: Aí olhamos para o céu estava lindo ontem. Levanta a mão aqui sinceramente, quem conseguiu contemplar o céu ontem? Pode levantar a mão de verdade. Gente, olha isso, poucas pessoas. E nós descemos, o Senhor nos deu essa oportunidade. Olhamos
vimos aquela lua linda, as estrelas no seu lugar, uma coisa maravilhosa, uma pintura. E nós falamos assim, olhamos para o céu e falei, meu filho, olha que coisa linda. Ele, olha a lua, ainda brincou comigo, né? Que ele gosta de implicar. É a beleza da sua... Como é que é? Não se escondeu por causa da sua beleza. Uns papos assim, né? E aí, olhando ali... uma bobeira, com certeza. Aí, quando olhávamos ali para o céu, eu falei assim, meu filho, o que é os nossos boletos do Itaú? Né? Olhando para esse céu lindo. O que é aquela doença? O que é aquele negocinho que está te incomodando? O que é um problema aí, não sei, um filho nas drogas? Qualquer coisa aí que venha tirar a sua paz, um desemprego. O que é a dor do luto? Quando a gente olhava e via aquilo tudo e ficamos contemplando, ele é verdade. Então a natureza, a lua, as estrelas, tudo que está em volta ordenado pelo Senhor, a Bíblia diz que isso testifica que ele existe. Amém? Mas a gente vai olhar pelas coisas que os humanos colocaram as mãos, né? Você vai olhar para a política, tá tudo ruim, o preço da carne, do leite, não sei o quê. A gente vai olhar para aquilo que nos impede de ver a grandeza do nosso Deus. A gente vai olhar para o que é um obstáculo, que vai nos impedir de olhar o que Deus pode fazer. Os irmãos sabem, há pouco tempo eu estava, pedindo a Deus uma cura. E tem meses que estou curadíssima para a glória do Senhor. Eu mostro para todo mundo, que eu posso. A cura que o Senhor me concedeu de uma doença incurável. E o prognóstico era de ser cada dia pior. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o Senhor fez isso já na vida de muitos aqui. Quantas coisas você já recebeu? Mas a gente para e esquece da grandiosidade do nosso Deus. E Ele falou, lembra-me, igreja, que eu estou assentado sobre o globo da terra. Quem somos nós? Gafanhotos. A Bíblia diz aqui, sabe o que quer dizer? Se Ele olhar para a gente sem um olhar de amor, seremos como gafanhotos. Mas Ele nos pega e nos transforma como filhos. Filhos amados, queridos. Então Ele vai nos ouvir. Ele às vezes, irmãos, não nos responde naquele momento, mas Ele está te ouvindo. Basta você confiar, continuar no propósito que você tem. Não desista, não desista. Foi cantado aqui, vai passar. Irmãos, nenhuma situação dura para sempre. Nenhuma. Por isso eu falo que a morte, quando lá no Éden o Senhor vai dando aí os castigos para a mulher, para o homem, enfim, para a serpente, e lá acontece de surgir a morte. Falo disso, isso é um ato de amor para com a humanidade. Sabe por quê? Porque até a dor, a canseira dessa terra tem fim. Já parou para pensar nisso? Sei que viver é bom, maravilhoso, mas chega uma hora que vira só canseira, né? A gente vai ficando cansado. A gente já fica, ai meu Deus, já deu, né? Estou feliz. E o Senhor nos concede nesse período do tempo o iniciar, o viver e terminar também. Então que possamos passar por essa terra glorificando o nome do Senhor e sabendo do seu poder e não nos esquecendo disso. Porque a gente vira mecânico, um monte de robozinho vindo para a igreja para cumprir bater o nosso cartão, né? E esquece do Deus que a gente serve. E a gente esquece mesmo. Então o Senhor falou, vai lá lembrar, Adriana. Lembra o meu povo da Cachoeira Grande que eu estou sentado sobre o globo da terra. Você pode dar um glória ao seu Deus? Você pode falar uma palavra para Ele de adoração? Você pode dizer? Então fale. Use as suas cordas aí para falar glória ao Senhor. Aleluia, Jesus. A Ti eu entrego todo o meu problema, minha angústia. O que eu acho que não tem jeito nem solução. Quantas vezes, Jesus... Quantas vezes eu orava e falava, Senhor, da onde virá o socorro? De onde? Mas a gente só enxerga um pouquinho, né? E o Senhor nos dá tudo no seu tempo. E basta esperar a prova, passar o teste do tempo. E quando a gente vê o poder de quem pode nos livrar, a gente busca situações, socorros, com quem não pode nos ajudar.
né? Os discípulos estavam no barquinho lá. Quem estava dormindo lá dentro? O poderoso. E veio o medo da circunstância. E assim é com a gente também, né? Seja aí no nosso dia a dia, as coisas estão acontecendo, a gente esquece do poder que o nosso Deus tem. A gente esquece de acordar o mestre. Senhor, me socorre. Mas você precisa dizer o que você quer, porque Ele já conhece, mas Ele quer um ato de fé. Confiar é dizer: Senhor, eu preciso disso. Me ajuda em tal circunstância. Eu quero me casar, Jesus. Eu não, que eu já casei 26, mas tem gente que quer, não quer? Senhor, eu quero me casar, mas eu quero me casar. Eu preciso de uma pessoa assim, assim, assim. Me dá vitória, Senhor. Que em algum lugar tem alguém aí para você. Não tem? Tem. Senhor, eu preciso de um emprego. Me ajuda a ser grato pela forma como o Senhor vai fazer. Porque às vezes Deus quer abrir uma porta de escape para testar a sua gratidão. E você não quer isso, não. Deus me prometeu isso. Então seja grato ao Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Ele fala que Ele lida com o céu como se fosse uma cortina, né? Ele faz assim pra gente habitar. Então Ele vai criando caminhos. Ele fecha a porta. Aqui não é pra você não, Rose. Essa aqui é, toma posse, vai lá. E Ele vai abrindo situações pra você. Então você precisa confiar, porque às vezes não é o que você pensa. Às vezes não é do jeitinho que você imaginou. Mas Ele conhece e você tem certeza de que você entregou o seu caminho ao Senhor. É o melhor. Aleluia! Então você vai, segura na mão daquele que pode te guiar de olhos fechados. Que você pode fechar os olhinhos e falar: Senhor, eu vou porque o Senhor está me guiando. O Senhor está dizendo o que eu tenho que fazer. Senhor, eu estou com vontade de sumir, desistir, chutar o balde. Mas o Senhor é aquele que me guia. É aquele que me leva, Pai, para um lugar seguro. E eu quero, Senhor, confiar. Ora sim, Senhor, eu quero confiar. Senhor, eu quero confiar. Me ajuda a fazer o que o Senhor quer para mim. Aleluia. O verso 23 diz assim também, ó: e o que faz voltar ao nada os príncipes e torna vã os juízos dessa terra. Sabe o que, irmãos? Toda a sabedoria se encontra com quem? Com Ele. Toda a sabedoria, toda a resposta certa, toda a escolha perfeita está com Ele. Você precisa desenvolver essa sabedoria sabendo que está com Ele. Porque a gente estuda, faz pós-graduação, faz um monte de pesquisa, né? Faz um monte de coisa, acha que está dominando o mundo. Mas a verdadeira sabedoria está com Ele. Porque nós não sabemos escolher. Nós não sabemos o caminho certo. Nós não sabemos tomar decisões. Mas Ele sabe. Então traz Ele para perto de você. Jesus, me ajuda aqui nesse negócio. Preciso abrir uma empresa, não sei se vou, se fico, o que eu faço. Chama Ele para te ajudar. A verdadeira sabedoria para resolver conflitos no seu lar. A verdadeira sabedoria para que você consiga tomar as decisões corretas, que não vão te trazer dor, está nele. Aleluia! Seja uma referência disso, Aline. O Senhor quer fazer assim. Eu preciso de um conselho, eu vou nela. Vem cá, Aline, vem conversar comigo. Então que as pessoas possam ver você no apoio como uma serva do Senhor. E assim o Senhor já tem feito, amém? Aleluia! E Ele tem transformado, porque Ele conhece o seu coração. Ele sabe o desejo que você tem de ser uma serva do Senhor. E Ele está te dando isso. Aleluia! Você pode aplaudir ao nosso Deus. Ah, Senhor, a sua presença neste lugar. Oh Deus, nós te amamos, Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Irmãos, eu não estou conseguindo pregar. O Senhor tem estado neste lugar. Você pode sentir Ele aí. Abre essa boca. É dele, oh Deus.
Peça ao Senhor para te usar, para fazer de você a pessoa que vai ser usada nesse avivamento, neste lugar. Aleluia! Nos ajuda, Deus. Tu estás assentado sobre o globo da terra. Aplauda ao Senhor por isso. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! O verso 26 diz assim: levanta os olhos, olha para cima. É o que a gente fez exercitando, contemplar a natureza. Olha para os olhos e veja as estrelas. Veja quem criou essas coisas. Veja quem produz por conta o seu exército. As estrelas são ordenadas. Desde os primórdios da humanidade, o homem olha para o céu e percebe que tem alguma coisa ali, né? Começa a observar, dá nomes e vê que tem padrões e passa a seguir a sua vida olhando isso. Isso é uma sabedoria, mas isso foi dada por Deus. Aleluia! Você pode dizer amém? Glória ao Senhor! E por causa dessa grandeza, pela força do seu poder, nenhuma faltará. Ao longo de todos os anos, o céu é o mesmo. Você sabia disso? Você sabia que o céu está ordenado? Tudo direitinho no seu devido lugar. O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor chama as estrelas pelo nome, né? E como não vai nos amar? E como não vai saber das nossas questões? Então o Senhor quer que nós venhamos hoje sair daqui com o nosso coração leve e confiante no poder daquele que tudo governa. Eu não sei o que você vai enfrentar quando você sair ali, nem eu, mas eu tenho a certeza de que tenhamos que sair daqui assim: o Senhor, Ele é o dono e Ele tudo governa, todas as coisas. Aleluia! E aí Ele ainda nos fala, no verso 31, Ele diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É um versículo muito conhecido. Esperar vem de paciência. É muito difícil a gente desenvolver isso, né? Quem é impaciente sabe, quase todos nessa geração somos impacientes. Quantas vezes estamos conversando com 3, 4, 5 pessoas no Zap ao mesmo tempo? Quem já fez isso? Levanta a mão, né? Resolvendo, tem hora que você manda até renovar as nossas forças. É quando a gente vem, a situação vem, temos que desenvolver a paciência, mas algo sai novo no final. Algo é transformado, porque nada vem na nossa vida se não for para Deus tirar algo positivo disso aí. Por isso precisamos confiar nele. E aí nós teremos aprendizado. Nós não seremos mais a mesma pessoa após o processo que você está passando. Se para você está sendo desse jeito e você confia mesmo no Senhor, Ele está guiando a sua vida, vai ter aprendizado no final. E vai ser algo que vai ser positivo para você. Quantas coisas você viveu e hoje você fala: agora eu entendo. Você pode dizer amém? Eu posso, amém. Agora eu entendo porque foi assim. Agora eu entendo porque foi desse jeito. Então eu consigo compreender, porque o Senhor
ele não é para ser entendido, ele é para ser aceito. A vontade dele é perfeita e ela é grande e eficaz. Então, se ela é perfeita e é a vontade dele, saiba que é o melhor para você e o melhor para mim. Você pode dizer amém? Porque nem sempre é como você gostaria. Porque você já planejou o início, meio e fim da solução do seu problema, não já? Todos nós fazemos isso. Se estou devendo, pego um empréstimo, faço assim, divido assim. No final você está devendo de novo. Ah, se é para casar, vou dar um jeito assim, assim, passo por cima, daqui a pouco deu em sofrimento. Então, quando você espera no Senhor, entrega, confia, vai ter aprendizado. Você vai sair desse processo com novas atitudes, de cabeça erguida e vitorioso. Aleluia! Você quer ter vitória? Tem que ter paciência. Ai, pastora, podia falar outra coisa, né? Mas é preciso. Porque para uns o Senhor entrega. Toma, Stephanie, é teu. Para outros o Senhor, Fernanda, aguarda um pouquinho, né? Ih, combinou, né? Enfim, o Senhor tem processos para cada um. Porque para cada um o Senhor tem um ministério, um propósito e uma história. E é uma história de sucesso. Aleluia! É uma história de sucesso e eu louvo ao meu Senhor por isso. Aleluia! E logo após, você passa a subir como águias, as asas, né? Você voa acima. Foi falado aqui sobre isso, sobre o sonho. A gente renova e sobe como águia. Sabe que a águia, ela é uma ave que ela voa, né? E ela é certeira. Ela está voando muito, muito alto. Você acha que ela não está enxergando. Não precisa de óculos, não. Ela vem no bote certinho da sua presa. Ela tem foco. Ela, eu vou caçar. E vai... E ela é bem sucedida. E voando acima, acima, acima. E o Senhor quer que nós vivamos assim. Olhando além das ondas, né? Além do problema, além da situação. Para que possamos ter foco. E venhamos conseguir alcançar o que estamos pretendendo. Com o olho enxergar certeiro. Para que a gente não desvie nosso olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Mas... tudo é gerado pela paciência. Eu quero voar. Você quer voar como águia? Você quer receber e acertar o seu sonho assim, ó? Como um tiro ao alvo, certinho, né? Se apropriar do que é seu, sem ninguém tomar de você, sem você errar o alvo. Eu quero. Mas o versículo diz: espere no Senhor. Aquele que espera não se frustra. Aquele que espera não vai se frustrar, não vai ficar desenganado, porque o Senhor diz aqui e promete, é uma promessa, que você vai subir, vai correr e não vai se cansar. Isso tem lógica, gente? Correr, hoje as meninas participaram de uma corrida, né? Legal, hoje aí da prefeitura. Ficou cansada? A Rosa estava. Não ficou cansada não? Ficou tranquila? Eita, muito bom. Eu correria ficar cansada, lógica para mim, né? Sedentária. Talvez, agora, você vai correr, a tendência é você se cansar, andar e se cansar, mas o Senhor promete para você algo fora da lógica. Aquilo que não combina, você fala, isso é impossível para o Mateus. O Senhor prometeu, quando promete, o povo até fala assim, mas não vai nada, vai conseguir não. Mas o Senhor, se você estiver esperando nele, pronto, resolvido. Você vai voar como águia, vai receber o seu sonho como se fosse algo certeiro, para que você não perca tempo, irmãos. Porque o que nós fazemos? Perdemos tempo ao buscar o que queremos, porque nos distraímos com os nossos olhares. Então sejamos como águias voando alto, acima do problema, acima das ondas, das nuvens, e vamos voar e vamos acertar e nos apropriar do que é nosso. Nós estamos numa campanha falando, ampliando as visões. Por que o Senhor, já parou para pensar por que o Senhor nos deu esse tema? Porque nós somos distraídos, andamos às vezes com uma membrana nos olhos e não estamos entendendo o que o Senhor quer para nós. Nós precisamos fechar ciclos que já passou, encerra, tranca isso e deixa para lá e vai viver uma nova história. Nós precisamos enxergar aquilo que está
amarrando nossos pés. Tem coisa que já deu. Corta esse laço, corta esse negócio que está te amarrando, que você precisa fazer, e segue ao Senhor com paciência. O que nós estamos fazendo? Estamos orando por isso, para que o Senhor amplie a forma como enxergamos a vida, amplie como enxergamos o nosso ministério. Senhor, eu sou capaz porque o Senhor me capacita, estou indo, me chamou, eu vou. Senhor, eu tenho oportunidade, eu tenho juventude para oferecer. Ofereçam ao Senhor. Eu tenho disponibilidade para oferecer, então eu quero, Jesus. Me ajuda a não ser só um que vem na igreja, sai, vai, vem na igreja, vai. Senhor, eu quero oferecer o meu trabalho ao Senhor. Vem como você está, um pouquinho, e o Senhor vai trabalhando na sua vida. O Senhor vai te dando vitória, te dando condições de multiplicar os seus talentos. E assim a gente vai seguindo, correndo, andando sem cansaços. Eu queria que você ficasse de pé agora. Vamos ficar de pé. Já encerrei, tá, meu filho? 5 minutinhos só. Nós vamos agora... Vem, Fernanda, rapidinho. Nós vamos louvar o Senhor. Eu quero que, à medida que a gente engrandecer o nome de Jesus, porque Ele está e Ele é acima de todo nome, você tem a liberdade de vir aqui à frente para aceitar a Jesus, para levantar as suas mãos e falar: Senhor, não tenho forças, não quero saber de ninguém, porque eu quero vitória, quero sair dessa vida, desse jeito como eu estou vivendo, muda minha vida, muda minha história. Enquanto nós louvamos ao Senhor, você pode vir aqui. Você que quer uma oração também, o pastor vai estar orando, e nós vamos sair daqui sabendo que quem está sentado sobre o globo da terra é o nosso Deus. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Você tem a oportunidade agora de vir aqui à frente. Aleluia! Toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, ruja aos mares, ao som de seu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor. Louvado e bendito seja Ele. Eu agradeço a minha oportunidade.